E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo Montanha e eu vou estar desenvolvendo os conteúdos de história aqui no Não Perca a Cabeça. E essa é a nossa primeira videoaula. Então ela é uma videoaula introdutória. Eu vou explicar para você como que vai ser desenvolvido o nosso conteúdo e também vou fazer uma viagem aí por toda a divisão da história, para ficar bem claro na sua cabeça como que vai ser trabalhado o conteúdo. Legal? Então olha só, nós vamos trabalhar o conteúdo de história dessa forma. Eu vou fazer um resumo bem geralzão de toda a idade que eu quero que você aprenda. Por exemplo, eu vou falar sobre história contemporânea. Eu vou pegar e vou fazer um resumo de todos os principais fatos de história contemporânea, da idade contemporânea. E depois eu venho com outras videoaulas completando esse conteúdo. Então eu faço um geralzão e depois eu venho com outras videoaulas com os principais temas daquela idade. E aí você tem uma visão geral e além disso você tem uma visão mais detalhada dos principais fatos. E eu vou fazer tudo isso levando em consideração os principais temas que caíram nas últimas provas, tanto dos principais vestibulares quanto também do Enem. Então eu vou tentar de uma forma assim, bem exaustiva e caprichada, tá? Te entregar todo o conteúdo aí de mão beijada. Legal? Então o conteúdo vai ser desenrolado dessa forma. Como que se divide a história? Você tem que saber isso, velho. Porque o que acontece? A história ela não é um fato isolado. Ela não são coisas jogadas. Ela tem uma progressão. Ela tem um desenvolvimento. Então ela foi acontecendo aos pouquinhos. Por exemplo, você vai conhecer uma mina hoje, ou a mina vai conhecer um cara. Você pode até no primeiro dia saber poucas coisas dele. Só que durante a convivência que você vai tendo com essa pessoa, para você realmente conhecer ela, você tem que conhecer o quê? A história dela, né? Da onde ela veio, o que ela fez, quem ela conheceu, onde ela conheceu, a questão da família e tudo mais. Então, quanto mais você sabe da história da pessoa, mais você conhece ela, né? Aí você sabe se você vai querer namorar ou se é somente mais um rolinho. A história é a mesma fita. Pra você entender como que tá rolando as paradas hoje, como que se organiza a sociedade atual, você tem que voltar lá atrás. Legal? Você tem que entender todo o desenvolvimento dessa sociedade que você está. E os historiadores, para poder deixar o negócio mais suave, para você conseguir entender e até para eles se organizarem, eles dividiram a história em alguns períodos, dividiram a história em algumas fases, dividiram a história em algumas idades, que era para ficar mais fácil de se organizar. E aí eu vou passar para você como que foi toda essa organização. Então vamos aí. A história, ela se divide em duas grandes partes: pré-história e história. Beleza? A pré-história, ela vai começar lá 3,5 milhões de anos, quando surge o primeiro ser humano, lá na África. Legal? E ela vai vir até o momento em que surge a escrita. Então, o ponto de partida da pré-história é o surgimento do primeiro hominídeo, do primeiro homem lá na África, há 3,5 milhões de anos atrás. E vai até o momento em que esse ser humano já tá tão pica das galáxias, que ele tá tão foda no pensamento, que ele já consegue desenvolver a escrita, que aconteceu há 4.000 anos antes de Cristo. Então essa faixa entre o primeiro hominídeo e a escrita é chamada de pré-história. E a pré-história ela é dividida em 3 partes: paleolítico, neolítico e idade dos metais. O paleolítico, ele vai iniciar lá, né, há 3,5 milhões de anos e vai até 12 mil anos atrás, beleza? Essa fase, cara, essa é a fase mais primitiva do ser humano, né? Só que aí ele já estava um pouquinho evoluído, as ferramentas dele já estavam mais evoluídas, então é considerado que o ser humano passou para outra
pra outra fase, passou, tipo, evoluiu que nem um Pokémon, tá ligado? Por causa do raciocínio dele, que já tava mais zica. Antes ele fazia ferramentas de pedra lascada, agora ele já tá fazendo ferramentas de pedra polida. Então começa uma nova fase, aí, né, há 12 mil anos atrás, que é chamada de Neolítico. Neo, que significa novo, lítico, pedra, nova pedra. Paleo, velha, velha pedra. Então começa um Neolítico, e o ser humano já tá mais zica. Beleza? E aí, no Neolítico, vai acontecer uma parada muito louca lá no Neolítico, que é chamado de Revolução Neolítica, que é a revolução da agricultura. Os malucos lá estão já sacando que é melhor plantar do que ficar tendo que caçar, coletar frutos. Então eles começam a sacar a agricultura. Isso aconteceu aí há mais ou menos 8 mil anos atrás. Eles começam a praticar a agricultura. Mano, então olha só, eles já fazem ferramentas novas e além disso, eles já praticam a agricultura. E eles já se tornaram sedentários, já começaram a morar em um único local, não ficava viajando para tudo quanto é canto, igual era na época do Paleolítico. E o Neolítico, ele vai durar até cerca de 5 mil anos atrás. Olha que louco. Mas por que o Neolítico acabou? Porque o ser humano já estava mais zica ainda. E ele começou a praticar a metalúrgica. Você tem noção? Olha só, hein? Começou a evoluir lá da pedra lascada, veio para pedra polida, pedra lascada no Paleolítico, pedra polida no Neolítico e idade dos metais. Então agora os malucos já tá dominando o metal, beleza? Essas são as 3 grandes fases da pré-história. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E no meio da Idade dos Metais, os malucos faz uma parada que até então era inacreditável, assim. Os malucos começam a desenvolver a escrita. Mano, a escrita mostrou que o ser humano tava zica mesmo. Provavelmente os caras começaram a desenvolver a escrita por causa do comércio. Então os caras já faziam agricultura, já dominavam os metais e faziam um comércio nervoso que levou os caras até desenvolverem a escrita, mano. E quando chegou a escrita, os historiadores falaram assim, mano, para tudo, velho. Começou uma outra fase gigantesca. O ser humano agora está muito evoluído. E é quando surge a escrita que acaba a pré-história. E começa a história de fato, né? E a primeira fase da história é a história antiga. A segunda fase é a história medieval. A terceira, a história moderna. E depois, né, história contemporânea, que também é chamada de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Legal? E aconteceram alguns fatos que fizeram essas idades mudarem. Por exemplo, a Idade Antiga, ela começou lá com a escrita, certo? Quando o ser humano mostrou que estava zica mesmo, evoluidaço. E ela vai até a queda de Roma, no ano de 476. Então, essa fase da escrita até a queda de Roma é chamada de História Antiga. Depois da História Antiga vem a Idade Média, que vai da queda de Roma, lá em 476, e vai até a tomada de Constantinopla em 1453. Essa é outra fase da história. Beleza? E depois da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, é a Idade Moderna, Revolução Francesa em 1789. E depois da Revolução Francesa até agora, que nós tá bolando essa ideia, é chamada de Idade Contemporânea. Então não sei se você se ligou, cara, mas tem uns fatos aí que são, assim, transformadores, que fazem até mudar de idade. Mas dentro da história antiga aconteceu um pá de coisa. Dentro da Idade Média aconteceu um pá de coisa. Dentro da Idade Moderna aconteceu um pá de coisa. Dentro da Contemporânea mais ainda. Beleza? E é isso, essa é a divisão da história geral. Só que nós também temos a divisão da história do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, na divisão da história, o Brasil, ele começou ali a sua história do jeito que a gente conhece hoje, né? Que a gente aprende na história, aprende na escola, na Idade Moderna, né? Porque a Idade Moderna, ela começa em 1453. E o Brasil foi descoberto em 1500. Então o Brasil, ele foi descoberto bem no comecinho da Idade Moderna. Legal? Então olha o tanto de coisa que tem para estudar ainda. E aí o Brasil é dividido em algumas fases, né, cara? O Brasil pré-colonial, o Brasil colonial, o Brasil república,
né? Então nós temos aí algumas divisões da história do Brasil também que nós vamos estudar e que eu vou fazer um resumão legal e depois detalhar pra você. Tomara que você tenha entendido. Continua aí nas nossas videoaulas, mano, que a piração só tá começando.